Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam novamente aí bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. E hoje a gente vai fazer a nossa parte 2, tá bom? A gente teve um vídeo recentemente falando sobre a polêmica do Kendo a Kendo, né? Um vídeo aí que eu gostei muito da repercussão, o pessoal tem comentado, tem elogiado bastante, tá? Vou deixar ele no card aqui, em algum momento do vídeo para vocês reassistirem ele, tá? E nesse momento a gente vai fazer a parte 2, né? A gente vai talvez recolocar algumas dicas, algumas outras informações que possivelmente no outro vídeo faltou, né? E vamos agregar aí o conhecimento de vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Mas antes de eu falar desse assunto super e de extrema importância para vocês, eu quero simplesmente pedir a vocês que se inscrevam primeiramente no canal e deixem o like de vocês, tá bom? Para contribuir com tanto o engajamento do nosso vídeo, para que também a gente alcance novas pessoas, novos trades aí que precisam talvez de uma ajuda ou que precisam de uma luz sobre um operacional aí que a gente sabe que ele tem aí credibilidade, é um operacional vencedor e tudo mais. Então, peço a vocês aí, deixem o like, se inscrevam no canal e também lembrando que a gente tem o segundo canal, né? O OneTrader Cortes, então fiquem à vontade também para se inscrever lá, porque lá tem conteúdo tanto de qualidade como os que a gente posta aqui, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá, a gente já tá com a tela aí, né? Vamos falar hoje sobre o assunto que foi determinado pelo vídeo, que seria a segunda parte do Kendo a Kendo, né? A polêmica do Kendo a Kendo, né? Qual que é a ideia? A ideia é talvez eu mostrar para vocês, talvez de uma parte mais gráfica, mais gráfico parado aqui, de fato, o que que eu queria dizer com aqueles rabiscos, aquelas linhas muito que foram muito elogiadas, talvez, por muitas pessoas, porque elas tiveram uma visão diferente do que de fato o mercado faz, né? Como ele se movimenta, tá bom? Então, a primeira coisa que eu já vou fazer com vocês aqui é colocar uma linha preta, só para a gente refrisar um pouquinho, que era o seguinte, eu vou fazer só duas modalidades, porque depois, se vocês quiserem reassistir o vídeo lá para ter mais ou menos a noção, né? Vai ser melhor porque lá tá bem mais explicado que esse. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão identificar é que, por exemplo, se tratando de um gráfico de 60 minutos, a gente tem, por exemplo, dentro dele movimentos de fractais, tá? Menores, onde proporcionam para a gente ondas, né? Ou seja, uma onda dentro de outra. Isso é possível ser identificado, Juan? Sim. Onde, por exemplo, se a minha linha amarela é o gráfico de 60, provavelmente a azul, sendo ela um pouco menor, mais detalhada, ela vai ser um gráfico necessariamente menor do que o 60. Né? Você pode talvez dar um passo ou dois passos atrás, por exemplo. Se você está analisando um 60, você pode analisar um 30. Se você está analisando um 60, você pode analisar um 15, tá? E eu diria que talvez analise o 15, porque aquele gráfico com quatro telas que a gente utiliza muito, igual estava ali, normalmente é o que mais vai ser utilizado. Então, use o 15, tá bom? E aí, o que que acontece? Dentro deste fractal aqui, ó, tirando um pouco o mérito desse por enquanto, vamos falar sobre esse aqui, porque vai ser igual lá embaixo, tá? Aí você vai pegar uma outra linha, pega uma mais fina, e dentro dele a gente vai ter outros fractais sendo executados, tá bom? Então, essa é a dinâmica do preço. Ele se movimenta dessa maneira e nada mais além do que isso, tá bom? Juan, então eu entendi. Então cadê? O que que é a polêmica do Kendall? Lembrando aí, me lembra aí, o que que é essa polêmica do Kendall que você falou do vídeo passado? A polêmica do Kendall, do Kendall a Kendall, né, na verdade, é que vocês normalmente vão estar operando muito das vezes contra a tendência, né? Porque o macro ele te dá tendência, ele te dá direção. Então, se você não está se atentando a questão da direção olhando o macro, você talvez vai errar porque você vai utilizar candle a candle e tem muitas falhas nesse operacional, tá? A primeira delas, por exemplo, é se você faz uma compra aqui, ó, né? Sendo que na verdade você deveria fazer o quê? Uma possível venda. Mas aí depois da venda, você já olharia isso daqui para você fazer a compra. Então, isso aí é a direção do preço que dá, é a tendência, né? Por exemplo, você saber a necessidade e a possibilidade de você fazer uma compra nesse quadrado aí, nessa região aqui, ó, te possibilita ter ganhos inimagináveis, porque você vai estar operando, por exemplo, uma correção de um gráfico de 60 minutos, né? E se você tem uma correção de um gráfico de 60 minutos, a gente imagina aí, poxa, uma pernada gigantesca, com payoff, com um stop pequeno e um alvo muito longo, né? Então, isso foi a dinâmica que eu dei na aula passada, dando uma refrisada com vocês agora, porque eu acho que bem válido a gente estar dando uma esquentada nos motores para os próximos assuntos. Beleza? Então, bora lá pro gráfico que eu quero falar mais coisas sobre isso para vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom, beleza, já entendi a questão dos fractais e agora eu preciso identificar isso nos gráficos, velho.
Porque quando a gente faz o rabisco, a gente faz os desenhos com a canetinha, tudo fica muito fácil. E quando eu coloco normalmente no gráfico, sei lá, eu me embarano todo, eu tenho muita dificuldade. Isso é normal? Sim, é normal, porque a gente está muito capacitado ali naquela parte didática, né? A gente pega muito essa parte didática, infelizmente a parte prática ela fica um pouco para trás, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte prática. Primeira coisa que vocês têm que fazer é sempre olhar do maior para o menor. Porque você fazendo isso, você capacita seu cérebro mesmo a trabalhar as ondas grandes e depois você vai reduzindo ela, quebrando fractais, né? A capacidade de você fazer isso com o seu cérebro ali, com você mesmo estudando, se dedicando ali todos os dias, vai fazer com que você trabalhe talvez ali um pouco da direção do preço. Então você vai falar, por exemplo, no 60 tem um alvo ali embaixo. No 60 a probabilidade de fazer tal coisa. O 60, nós estamos ainda em movimento ascendente, probabilidade de romper o topo. Ou se não estamos em movimento descendente, com probabilidade de fazer um pullback até certo ponto, certo? Ou houve uma negação de rompimento e etc. Assim, a gente vai longe nesses assuntos, né? E é isso mais ou menos que a gente faz para trabalhar nessas ondas, né? E depois fazer as quebras de fractais. Bom, então vamos lá, vamos começar, por exemplo, uma simples análise que a gente fez aqui nesse dia mesmo. Inclusive, foi uma análise excelente, porque você faria uma operação de 60 minutos, assim como aquela que eu mostrei no gráfico há pouco, né? Naquela parte da tela preta, onde a gente tinha a linha amarela, né? Fazendo aquele ponto lá e ali sendo aquele ganho que eu falei que seriam inimagináveis, né? Então, olha só, observe o gráfico dos 60 minutos. A gente tem a dinâmica do preço, né? Trabalhando dessa maneira. O candle 1 faz um rompimento, não é verdade? O 2 ele vem para fazer o pullback. Então isso faz com que vocês aí automaticamente façam esse desenho. Aí dessa maneira você faz uma onda ascendente, desculpa, deixa eu tirar isso aqui primeiro. Você faz uma onda ascendente e depois você faz uma onda descendente, né? Muito simples. E olha o movimento sendo executado, né? Se você quer, por exemplo, trabalhar os movimentos anteriores a eles, você pode, mano? Pode. Então você vai fazer uma linha em função do que o gap também te deu aqui, né? E aí você pega aqui e coloca aqui assim, ó. Para ficar mais fácil o movimento, pra gente não ter tanta dificuldade. Então, perceba o movimento se não é igual o rabisco lá, o desenho que eu fiz anteriormente no quadro negro para vocês. E aí, o que que você pode fazer? Você vai pegar uma linha amarela e vai colocar bem aqui, ó, tá? E aí você vê uma grande sacada assim do preço, que é a questão do pullback. Então, se você conseguir identificar isso, você tem grandes chances de ser lucrativo. Porque, por exemplo, durante este processo, a gente teve tendência de alta, o movimento altista, e depois aqui neste ponto a gente teve o movimento descendente. E aí a gente conseguiu trabalhar como um pullback. E a partir do momento que ele veio como um pullback, você trabalhou aqui de uma forma compradora, porque ali era o ponto onde você deveria de fato comprar. O preço manteve tendência de alta, ele fez o pullback e depois você faria a sua compra. E olha que interessante, essa aqui é a operação mais lucrativa que existe no mercado financeiro hoje em dia, tá? Com esse operacional. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos menores agora para a gente entender. Então, a dinâmica do preço foi basicamente isso daqui, ó. Você fez um movimento aqui, depois você fez um movimento aqui, tá? Vamos colocar direitinho, aqui, aqui, certo? E depois a gente fez esse movimento aqui. Pronto. Beleza, Juan, entendi. Pode colocar aqui para ficar mais fácil? Pode. Então, o movimento foi esse. Vamos identificar esse movimento no gráfico do 15 minutos? Vamos sim. Juan, entendi. Então, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, essa onda ficou um pouco mais quebrada, não ficou? Ficou, né? A gente fez aqui, por exemplo, ó, um movimento aqui, onde você possivelmente seria um possível time de compra na parte inferior do gráfico, através de topos aqui, por exemplo, né? Daria para você? Sim. Pegou o time, ele veio, e olha o preço trabalhando nessa região. Então, ou seja, aqui nessa região você consegue claramente identificar que o preço ele fez esses movimentos assim, ó. Ele veio, fez um pullback, tentou romper topo, não conseguiu, lateralizou por algum tempo, ou seja, fez um topo triplo e depois a gente veio e fez isso aqui, ó. Caramba, Juan, é possível desenhar isso aí mesmo? É, claro, é super possível. E olha que legal, o movimento ele veio, fez o pivô de baixa, depois ele desceu, tentou romper o fundo 8, não conseguiu, certo? Ficou acima do seu ponto de teste pullback, ou seja, a onda que você deveria estar vendo no maior é isso. Mas no menor, o que você consegue identificar? No menor, você consegue fazer a quebra disso aí, candle a candle. Aí sim o candle a candle é legal. A polêmica do candle a candle está muito relacionada a isso. Você utiliza ele no lugar certo, na hora certa, com o timing certo, com tudo certinho, né? Tudo redondinho para você fazer uma boa operação, como essa que a gente está detalhando aí para vocês agora.
né? E aí o que aconteceu no 8? Ele veio, não conseguiu ganhar, e o 9 teste para baixo e subiu pancada para romper topo a favor da tendência, direção, movimento macro. Movimento macro, não candle a candle, movimento macro. O candle a candle você utilizou aqui. O macro você está utilizando aqui. Tendência, direção. Então, sempre você precisa da direção primeiro e depois você precisa do timing. E o timing é a última coisa que você olha. A última, moçada, é a última, tá? Quando você, por exemplo, vai fazer uma análise de uma ação, uma análise fundamentalista, a primeira coisa que você olha não são, por exemplo, os balanços, não são, por exemplo, os indicadores de lucratividade, os indicadores de dividendos, indicadores de preço, para depois você fazer a sua entrada. Aqui é a mesma coisa. O que você vai ter que olhar primeiramente? Você não vai olhar indicador, não vai olhar essa besteirada toda. Não é besteira, mas no índice é besteira. Nas ações não é besteira. É de fato uma informação importante. Mas no índice não é besteira. E aí o que vai acontecer? Você não vai olhar isso. Você vai olhar no índice a tendência, a direção barra movimento macro, né? Então, ou seja, essa é a primeira coisa que você tem que identificar. Depois, quando você fala assim, agora eu vou entrar, você usa o candle a candle. E o candle a candle é para isso. Para você ter o melhor stop, no melhor ponto, com a melhor entrada possível, com a reversão do movimento, mudança de tendência, né? Então, ou seja, para isso que a gente utiliza, por exemplo, ferramentas como quebra de Fibonacci, falha de Fibonacci, negação, rompimento, violinada, falso rompimento, pullback, ponto de parada, o que mais? Level, marcação, nível, pode usar o que você quiser, mas primeiramente você precisa da direção e depois você precisa usar o candle a candle como um filtro, um time de entrada. Aí você faz a sua entrada e olha só que legal. Por isso que eu falo do payoff. Porque se você tem um payoff aqui, você teria um payoff com stop aqui embaixo, o seu ganho seria onde? Aqui. Mas quando você consegue alongar a operação, você calcula um payoff diferente. Porque se você calculou o payoff através do rompimento, depois de ter rompido, o que vai acontecer? Provavelmente, seu alvo vai ser muito maior, né? O seu gain vai ser muito maior. Então, vamos supor que você segurou. Então, a máxima do 3, a mínima aqui. Então, seu payoff foi mais de 10 vezes, não é verdade? Agora, colocando 5 minutos para vocês verem o que vai acontecer. A gente tem aqui o movimento de pullback. Aí a gente consegue detalhar um pouco mais do que a gente viu no 15. E quando ele veio, fez o pullback, falhou. E no 25, 26, você está vendo aí o time perfeito de entrada, que seria, por exemplo, negações de rompimento, fundo duplo, e o 26 quando fechou uns 50% de alta, né? Olha aqui, 50% de alta, né? Num gráfico de 10 minutos pode ser que tenha um movimento também, um gatilho para você colocar uma Fibonacci. Vamos conferir? Aí, ó, olha o 13, né? Perfeito. Então, cara, perfeito, entrada maravilhosa, né? Time, estrutura, tendência, direção, tudo alinhadíssimo, né? Então, candle a candle. Então, você está usando o candle a candle no lugar perfeito, meus amigos e amigas, certo? Essa que é a dinâmica e a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Façam desse jeitinho, tá? Não muda nada. Segue a gente aí, acompanha os vídeos que a gente já faz, que você vai perceber que a gente faz isso todos os dias, todos os vídeos, todos os treinamentos com os alunos, e vocês vão ver uma diferença enorme da performance de vocês no dia a dia. Bom, pessoal, basicamente era isso. Muito obrigado a todos aí pela presença de quem chegou até aí, tá? Deixa o like de vocês e também se inscreva no canal. Lembrando que a gente tem outro canal também, tá? One Trader Cortes, fortaleçam lá também. Se inscreva no canal. E a meta desse canal é 2.000 inscritos. E é de lá 500 inscritos que a gente tá chegando bem próximo, tá? E eu acredito que até o final do ano consigamos aí bater essa meta tão top pra ir pros canais, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima. Valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body